Esse é o ano que Deus está te chamando para passar mais tempo com Ele no secreto. Este é o ano que Deus está te chamando para passar mais tempo em comunhão com Ele. Este é o ano que Deus está te chamando para um tempo de intimidade com o Espírito Santo. Deus está te chamando para conhecer os céus pelo lado de dentro. Deus está te chamando para ser conhecido nos céus, respeitado na terra pelo poder recebido do Espírito Santo e temido no inferno pela autoridade recebida de Deus. Este é o ano de você e Deus andar de mãos dadas por essa cidade, e você ser conhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Mas tudo isso depende de você. Localize o livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 2. Enquanto você busca o texto para a nossa leitura, dou louvores a Deus pela oportunidade de estar com vocês, poder conhecê-los, sentir a presença do Espírito Santo, que é uma verdade em nosso meio. Deus seja muitíssimo louvado pela vida do vosso pastor Vinícius Diniz, sua digníssima esposa, pastora Edna. Conhecia apenas de ouvir falar, hoje os meus olhos veem como é. Falaram bastante do pastor Vinícius Diniz, e teve um pastor em especial, amigo em comum, pastor João Aguiar, que além de falar do pastor Vinícius Diniz, falou também da igreja. E vocês são melhores ainda daquilo que o pastor João falou. Que atmosfera, que presença, que fervor espiritual. E eu estava até questionando a Deus, por que o Senhor está queimando essa mensagem em meu coração, sendo que essa igreja já parece ser um exemplo de fervor espiritual. E o Senhor simplesmente falou: entrega. Gratidão, pastor, obreiros desta casa, cantores, Maneila, Lair, uma bênção. Emagreceu? Maravilha. Você está mais moreno. Capítulo de número 3, verso de número 2, está escrito assim. Tem uma tradução ali, mas eu vou ler a tradução que eu tenho aqui. Está mudando lá, né? Muda mais uma para eu ver. Essa aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tome o seu assento, por gentileza. Me presta a sua atenção. Tenham paciência comigo. Nós lemos um versículo do livro do profeta Abacuque. Abacuque, que é um dos profetas menores. Profeta menor não por ele ser inferior aos que são considerados como profetas maiores. Profeta menor pelo simples motivo da pequena extensão do seu livro, que levam apenas 3 capítulos. Mas 3 capítulos recheados de espiritualidade. E se nós lermos cada palavras contidas neste livro, ela terá a capacidade de nos despertar e nos colocar em alerta para buscar em Deus fervor espiritual e avivamento. Diferente de muitos pensamentos, Abacuque, quando foi chamado para o ministério profético, ele não era um moço, não era um jovem. Segundo algumas fontes históricas, ele trabalhou desde a sua mocidade no templo do Senhor, como levita, alcançou o ministério sacerdotal, mas é na sua velhice, quando ele está aproveitando da sua aposentadoria, com mais de 70 anos de idade, que ele é chamado por Deus para um dos mais sublimes ministérios, que é o ministério de profeta. E o chamado de Deus para Abacuque
foi lhe apresentando uma visão. Visão essa a respeito do futuro do seu povo e da sua nação. Uma visão assustadora. Nessa visão, o profeta vê uma nação ímpia, pecadora, na fúria de leões selvagens, na fúria de bestas feras, entrando dentro da sua nação, saqueando o seu povo, derrubando os seus muros, contaminando os utensílios do templo e fazendo com que o seu povo viva em vergonha. Vendo essa visão, de forma antecipada, Abacuque começa a sentir as dores que o seu povo sentiria. Ele começa a sentir as angústias que o povo judeu haveria de sentir. E é por isso que ele é um dos profetas diferentes, porque ao invés dele receber esta visão a respeito do que Deus faria com a sua gente, ele anunciar em praça pública a respeito do que estaria por vir, ele vai para a oração, porque ele não profetiza, ele ora, ele intercede, ele vê a visão, ele ouve o que Deus disse que faria com o seu povo e com a sua nação, e ao invés de entregar o recado, ele vai para a oração e interceder pela sua nação. É por isso que o capítulo de número 1 de Abacuque, ele inicia como se fosse uma sentença. A epígrafe é o peso, ou a sentença, ou a responsabilidade que viu o profeta Abacuque. E ele inicia cheio de questionamentos. Até quando, Senhor? Gritarei eu e o Senhor não me escutarás? Até quando clamarei violência, violência, e o Senhor não vem nos socorrer, não vem nos salvar? Até quando o Senhor vai ver o vexame que o meu povo está passando, onde os injustos prevalecem sobre os justos, e o Senhor não vem, como Deus de justiça, intervir, fazer uma interferência nessa situação e agir com justiça em meio às injustiças? O capítulo de número 1 é um capítulo de questionamentos da parte do profeta, mas sem resposta da parte de Deus. Deus fica em silêncio mediante as perguntas de Abacuque. No capítulo de número 2, ele faz uma espécie de birra. Já que o Senhor não me respondeu, vou me levantar e vou me colocar sobre a torre de vigia, e de lá eu não vou sair até o Senhor falar comigo e trazer as respostas para os meus questionamentos e indagações. Em outras palavras, o profeta está dizendo: eu vou me levantar, vou me colocar sobre a oração, e da oração eu não vou sair até o Senhor falar comigo. É no capítulo de número 2 que Deus vem até Abacuque e o explica o porquê ele haveria de permitir a escravatura do povo de Judá. É no capítulo de número 2 que Deus vem dar explicações para o profeta Abacuque sobre o porquê ele permitiria que uma nação ímpia, pecadora, mais ímpia e mais pecadora do que Judá, para escravizar o seu povo, porque a birra de Abacuque era essa. Como é que o Senhor vai permitir uma nação que peca mais que nós, que são ímpios, praticam a impiedade, a malignidade, a crueldade como ferramenta de juízo para nos julgar e nos condenar? Aí vem Deus e nas entrelinhas, contextualizando, vai falar a respeito de 3 motivos específicos porque ele permitiria o cativeiro da nação por mais ou aproximadamente 70 anos. O primeiro motivo foi a respeito dos governantes, que até ouviam o que Deus falava, mas não se convertia, não se voltava para Deus, estavam entregues a todos os tipos de corrupção, malignidade, crueldade, pecaminosidade, e não dava ouvidos às vozes proféticas que se levantavam em nome do Senhor. O segundo motivo que Deus pontua para
Abacuque era a sociedade que estava entregue a todo tipo de imoralidade e pecaminosidade, e não tinha mais ninguém que pagava por um dia de jejum, porque não existia mais o dia que é chamado de santificação e de santidade ao Senhor. E o terceiro motivo era por causa dos sacerdotes que haviam se apostatado da fé e estava acendendo incensos aos falsos deuses e aos ídolos. Ou seja, não havia honestidade em meio aos governantes, não havia moral em meio à sociedade, e não havia espiritualidade diante da liderança da igreja na época. Aí Deus fala para Abacuque que vai ser necessário eu ferir esta geração, porque dessa geração ferida eu vou levantar uma geração sarada. Eu vou ferir porque eu quero sarar. Eu vou permitir a escravidão, a escravatura, a dor, ao sofrimento, o gemido, porque eu quero levantar uma geração purificada e sarada. É no capítulo de número 3 que Abacuque compreende e aceita a soberana vontade de Deus e faz uma das orações mais lindas do Antigo Testamento, e por que não dizer de toda a Bíblia Sagrada. Capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Perceba que ele inicia questionando por não entender e não compreender os desígnios de Deus, mas quando ele compreende e aceita a soberana vontade de Deus, ele termina adorando, porquanto ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja manadas nos currais, ainda que nos celeiros não hajam mantimentos, eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Jeová é minha força, e fará dos meus pés como das costas, e me fará voar sobre as minhas alturas. É interessante que ele inicia questionando, perguntando, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, mas termina adorando. Eu não sei como é que você está iniciando o seu ano, mas a certeza que eu tenho é que neste ano o Senhor apresentará à sua alma os seus extraordinários propósitos, e você vai terminar dizendo: ainda que o ano não tenha acontecido da forma como eu planejei, mas eu escolhi adorar. Ainda que contrariedades me sobrevieram, eu não deixei de me alegrar na presença do meu eterno Deus. Ainda que eu seja atingido por algum mal, mas mesmo assim eu não vou deixar de adorar o eterno, porque existe algo lindo aqui nessa adoração. Ainda que a figueira não floresça, figo era usado no Antigo Testamento para fazer pasta, e essas pastas eram usadas como medicamento para os soldados que se feriam em meio às guerras, em meio às batalhas. Então o profeta está dizendo: ainda que eu fique ferido, ainda que eu fique machucado, ainda que eu fique doente e não haja medicamento para a minha enfermidade, a minha ferida, eu adorarei ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, videira, que fala de azeite, oh glória a Deus, que fala de azeite, que fala de força, fala de unção. O profeta está dizendo: ainda que eu esteja fraco, não tenha força alguma, mas mesmo assim nada vai impedir a minha adoração e o meu louvor. Eu exaltarei ao Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vinha,
Oh, glória a Deus. Vinha fala de uva, uva fala de vinho, vinho na Bíblia representa alegria, festa. O profeta está dizendo ainda que eu não tenho motivos para festejar e me alegrar, mas nada vai atrapalhar a minha adoração. Eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação, porque eu não preciso de coisas para adorar, eu preciso apenas do meu Deus, porque se Ele fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas o teor do livro de Abacuque é aqui, o capítulo 3 e o versículo de número 2. Quando ele compreende e entende a soberana vontade de Deus, ele vai fazer uma das orações mais incríveis, porque ele diz: Senhor, eu vi tudo que o Senhor me mostrou e o que vai acontecer com o meu povo. Eu também ouvi as suas palavras, do porquê o Senhor vai permitir tudo acontecer conosco. E não tem como mudar os seus planos, os seus decretos não podem ser revogados. Mas eu posso interceder. Quando nós formos levados cativos, quando o meu povo estiver lá na Babilônia, sofrendo com os seus opressores e sofrendo o cálice da sua ira, lá, Senhor, bem distante, no meio da sua ira, lembra também que o Senhor é um Deus de misericórdia, e aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, mas não a deixe oculta, não a deixe escondida. Aviva e a faça conhecida, a faça notória, para que as outras nações, os outros povos olhem distante que nós estamos sendo escravizados, mas a sua obra continua viva. Que nós estamos sofrendo as consequências do nosso erro, mas o Senhor não esqueceu de nós. Que nós estamos pagando pelo erro que cometemos, mas o Senhor não permitiu a sua obra morrer. Que os nossos inimigos vejam a distância, no meio dos anos, que o Senhor permitiu que nós fôssemos escravos, mas não desistiu de dar vida para o meu povo e para a minha nação. Então aviva a sua obra e a faça conhecida. Mas você percebe aqui que Abacuque entende que em meio às crises que o seu povo, que a sua nação está vivendo, a maior necessidade que ele tem é de um avivamento. Você percebe aqui que o profeta reconhece que em meio aos conflitos existenciais, que em meio às crises existenciais que a nação está vivendo, a maior necessidade do seu povo é que Deus venha sobre eles para avivá-los. E talvez nós vivemos dias semelhantes aos dias de Abacuque. Semelhante. Os nossos governantes não são os dos melhores. É corrupção em cima de corrupção. É escândalo de roubalheira, de ladruagem, de bandidagem, tirando dinheiro dos anciões, dos velhinhos. Rombo no INSS. É banco que fale, que vai à falência. É gente que fala que pelo poder faz pacto até com o diabo. É gente que diz que luta pelos menos favorecidos, mas esmaga, maltrata, pisa, esculhamba os necessitados para se perpetuar no poder e faz os necessitados se tornar codependentes do governo. Parece que não tem jeito. A gente tenta colocar gente nova, mas parece que todos se corrompem. É semelhança dos dias de Abacuque, governantes corruptos, que se corrompem, que vendem a sua alma pelo poder, pela grana, pelo dinheiro. A nossa sociedade, ela é totalmente imoral. Não há mais poder, pudor, não há mais decência. Falar de pudor para essa sociedade que quer viver em libertinagem é ser antiquado, é ser quadrado, é ser fanático. O padrão de influência para esta geração é cantores que faz apologia à promiscuidade, à prostituição, à pedofilia. É uma sociedade adúltera, incrédula, prostituída.
não há letras que nos conscientizem a mais nada. Músicas que fazem sucessos são músicas que fazem apologia a tudo o que não presta. Os nossos influencers são garotas de programa. Se você segue portais de notícia, de vez em quando aparece lá influencer, modelo só se for do inferno. Influência só se for do inferno. É uma sociedade entregue a todo tipo de promiscuidade, sem princípio, sem valor. Eu não estou falando aqui de Bíblia, eu não estou falando de Evangelho, eu estou sentindo falta da sociedade conservadora, das mulheres que se prezam, dos homens que se prezam. Então nós estamos vivendo uma sociedade que vive em prática imoral constantemente. Não há mais certo para essa sociedade ou errado. Não existe verdade absoluta. Tudo é colocado em questão de relativização. O que é verdade para mim pode ser mentira para outro. O que é certo para mim pode ser errado para outro. Não existe mais verdade absoluta para essa geração promíscua e prostituída. Eles querem rasgar a Bíblia, eles querem destituir a Bíblia, eles querem aniquilar a Bíblia, porque diz que a Bíblia já não orna mais com a cultura dessa geração. Mas nós, como igreja, acreditamos em uma verdade absoluta. O mundo diz que não há pecado, mas a igreja vai continuar dizendo: há pecado. O mundo está dizendo que tudo pode ser relativo, mas a igreja vai continuar dizendo: não, nem tudo é relativo. Existe uma vida que você pode escolher de viver em pecado, mas existe uma vida que você pode escolher em viver em santidade. Eu posso viver no meio dessa sociedade, eu posso viver neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou aqui como peregrino e forasteiro em uma terra estrangeira, e ainda que eu veja e todo mundo diga que é normal, eu vou continuar dizendo que é anormal, porque eu não posso me compactuar com essa cultura. Eu tenho que trazer a cultura da minha nação para essa sociedade. É uma inversão de valores. Você pode tirar uma criança do ventre, matá-la, e você não pode ser condenado. Aí, se você maltratar um animal, que também não é permitido nem pela Bíblia, você recebe uma condenação de crime inafiançável. Olha que inversão de valores. Matar uma criança no ventre não é pecado, não é crime. Mas tocar em um animal, às vezes, só se você for em uma área ambiental, pegar um ovo de uma tartaruga, você já cometeu crime, que não tem fiança para isso. Mas tirar uma criança do ventre, tirar um embrião do ventre, não é assassinato, não é pecado. Olha que sociedade moral que nós estamos vivendo. Terceira coisa que nós vivemos em semelhança de Abacuque: falta de espiritualidade no sacerdócio. Irmãos, eu não sei, pastor, se antes das redes sociais havia tantos escândalos assim advindo da igreja, e as redes sociais só trouxe à tona. Mas eu tenho 16 anos de fé, e eu nunca vivi um tempo de tantos escândalos na igreja como nesses últimos dias. Não há mais vida de santidade, não há mais vida no altar, não há mais vida de comunhão com Deus. E às vezes quem prega uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que traz moral para aqueles que o ouvem, é colocado em descrédito e em desconfiança, porque as pessoas estão tão acostumadas
acostumado em ver escândalos, erros e erros, que enquanto a pessoa está pregando sobre santidade, sobre vida com Deus, a mente da pessoa fica: será que ele vive isso que ele está pregando? Será que a gente não vai ver ele depois como objeto de escândalo? Porque está faltando espiritualidade no sacerdócio, está faltando vida com Deus no sacerdócio, e a falta de espiritualidade no sacerdócio, isso reflete numa igreja que falta espiritualidade, reflete em uma igreja carnal, sem vida com Deus, sem vida de oração. E essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse tempo. Mas o grito de Abacuque é: aviva, ó Senhor, a tua obra. Em outras palavras, o profeta está falando para nós: Senhor, que chegue um tempo que a igreja não seja conhecida pelos escândalos, mas que a igreja seja conhecida pelos milagres. Senhor, que a igreja seja conhecida não por pastores que cometem o ilícito, que a igreja seja conhecida por paralíticos que entrou dela e saiu andando, que cancerosos foram curados, que cegos receberam a visão, que mudos falaram. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra e a faça conhecida. E eu tenho certeza que o propósito de Deus nesse ano é nos avivar, porque nenhum avivamento começa na coletividade. Nós não viveremos nenhum avivamento na coletividade sem antes o vivermos na individualidade. O avivamento começa por uma pessoa que está disposta a pagar o preço. O avivamento começa por uma pessoa que vê esse cenário de governantes corruptos, de sociedade moral, de falta de espiritualidade no sacerdócio, e fala: eu não me conformo. Se ninguém quer orar, eu vou para a oração. Se ninguém quer consagrar, eu vou para a consagração. Se ninguém quer jejuar, eu vou para o jejum. Eu não estou falando de alguém que fica inconformada e fica querendo denunciar, mostrar a nudez, falar dos escândalos, falar mal da igreja. Eu estou falando de alguém que vê este cenário, se sente inconformado e vai diante de Deus para falar com Ele, dizendo: Deus, muda a situação, que não sejamos mais objeto de escândalo, que vivamos para a sua glória, que sejamos exemplo, que as pessoas vejam Cristo em nós. O avivamento pode começar por uma pessoa, porque eu nunca vi na Bíblia Deus usar uma nação para avivar um homem, mas eu já vi Deus avivar um homem para que esse homem promovesse um avivamento para uma nação. Mas está difícil. Nós estamos tão atarefados, estamos tão compromissados, estamos tanto cheios de afazeres. A nossa agenda às vezes está lotada, que passa o dia todo e nós não conseguimos dar conta dos nossos compromissos. Mas este é o problema, que nós estamos com a agenda tão cheia, tão lotada, e a vida de secreto com Deus vazia. E Deus me livre de ter uma agenda cheia e uma vida com Deus, de secreto com Ele, vazia. Esse é o ano que Deus está te chamando para passar mais tempo com Ele no secreto. Este é o ano que Deus está te chamando para passar mais tempo em comunhão com Ele. Este é o ano que Deus está te chamando para um tempo de intimidade com o Espírito Santo. Deus está te chamando para conhecer os céus pelo lado de dentro. Deus está te chamando para ser conhecido nos céus, respeitado na terra pelo poder recebido do Espírito Santo e temido no inferno pela autoridade recebida de Deus. Este é o ano de você e Deus andar de mãos dadas por essa cidade, e você ser conhecido no céu, respeitado na terra e temido no inferno. Mas tudo isso depende de você. O problema é que nós estamos acostumados a iniciar o ano pedindo mais de Deus, não é verdade? Senhor, me dá mais de Ti. Senhor, abre as portas. Senhor, realiza os meus sonhos.
Senhor, me dá a minha casa própria. Senhor, me dá a minha empresa. Senhor, me dá o meu casamento. Senhor, me dá, faz. E não é errado não. Você está pedindo para quem tem poder de te dar, e Ele te dar aquilo que você pede. Não é errado colocar os seus sonhos diante do altar de Deus. Mas o grande problema é que nós só estamos pedindo de Deus para nós. Mas eu percebo que nesse tempo o Senhor está olhando dos céus para nós e está dizendo: esse ano não é você que pede de mim para você, sou eu que estou pedindo de você para mim. Eu quero mais entrega, eu quero mais oração, eu quero mais consagração, eu quero mais devocional, eu quero mais jejum, eu quero que você volte a orar de madrugada, eu quero ser íntimo de você, eu quero te revelar os meus mistérios, eu quero te mergulhar no oceano da minha graça e te mostrar o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu. Eu quero fazer você conhecer os céus pelo lado de dentro, mesmo estando na terra. Mas mergulha no oceano da minha graça e da minha glória. Não é o tempo de Deus dar mais dele para você, é o tempo de você se doar mais para Deus, se entregar mais para Deus. Todo avivamento inicia com uma entrega. Todo avivamento inicia com corações derretidos, quebrantados e destruídos diante de um Deus poderoso. Todo avivamento se inicia com alguém que é inconformado com o cenário que está vendo e vivendo e fala: eu quero ser diferente, eu quero fazer a diferença. E se tiver pelo menos uma pessoa que está me ouvindo aqui hoje e está dizendo: realmente eu preciso orar mais, realmente eu preciso me entregar mais, realmente eu preciso ser mais crente, pode ter certeza que Deus vai te pegar pela mão. Você não vai precisar colocar despertador para te despertar às madrugadas. O Espírito Santo será o seu despertador. Oh, glória a Deus. Você não vai precisar colocar despertador para tirar um momento a sós com Deus. É o Espírito Santo que vai dizer: venha para o secreto, venha para o lugar de comunhão, porque eu quero ter um momento a sós com você. E ter momento a sós com Deus é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Ter momento a sós com Deus é mais prazeroso do que qualquer prazer que este mundo pode oferecer. Ter um momento a sós com Deus preenche qualquer vazio existencial na alma humana. Pastor, eu estou me sentindo com uma lacuna. Tenha momento a sós com Deus. Pastor, eu estou muito ansioso. Tenha momentos a sós com Deus. Pastor, eu sinto que eu estou com sintomas depressivos. Tenha momento a sós com Deus. Pastor, eu estou sendo rejeitado. Tenha momento a sós com aquele que não te rejeita. Pastor, eu estou me sentindo incompreendido. Tenha momento a sós com aquele que te compreende. Pastor, eu estou me sentindo vazio. Tenha momento a sós com aquele que te preenche e você não terá mais falta de nada. Tenha momento a sós com Deus. Levante uma das suas mãos e diga comigo: Deus, se o Senhor for fazer algo nesta geração, diga alto: Deus, se o Senhor for fazer algo nesta geração, não faça sem mim. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Eu estou pregando para uma igreja que no ano de 2026 não será objeto de escândalo, mas eu estou pregando para uma igreja que as pessoas a conhecerá por ser uma igreja avivada, fervorosa, cheia do Espírito Santo, que será chamada casa de milagres. Eu estou pregando para um povo que não vai precisar o pastor forçar para você ser fervoroso, vim para a oração, vim para o culto da palavra. Não, não, não. Você terá sede de Deus, terá sede de orar, terá sede da palavra, terá sede da intimidade, terá sede da comunhão. Deus manda dizer para esta casa: é tempo de avivamento. Meu Deus, meu Deus, avivamento é o que precisamos, mas não um avivamento estereótipo, não um avivamento performático, não um avivamento de fora para dentro, um avivamento de dentro para fora. Nós precisamos de um avivamento na nossa santidade, nós precisamos de um avivamento que nos leva a um sentimento de inconformidade pela vida de oração que nós temos. Nós precisamos de um avivamento que me leva a um sentimento de inconformidade com o nível de comunhão que nós temos com o Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento que nos leve a um sentimento de inconformidade pelo tanto de almas que nós conseguimos trazer para Jesus. Nós precisamos de um avivamento que nos faça nos constranger aonde nós colocamos os olhos com o que nós falamos, que nos leva a nos constranger até com o que pensamos, se não glorifica a Deus. Nós precisamos de um avivamento que nos faça se prostrar diante do Todo-Poderoso e nos agonizar pela presença dEle, e não sair da oração até Ele rasgar a nossa alma e dizer: eu vou te usar, eu vou te encher. Nós precisamos de um avivamento que nos faça se sentir inconformado por não ter trazido alguém até a igreja naquele dia de culto. Precisamos de um avivamento que nos faça se sentir constrangidos em não evangelizar o nosso vizinho, em não evangelizar o nosso companheiro de trabalho. Nós precisamos de um avivamento que nos faça se sentir constrangido em não falar de Jesus nas nossas redes sociais. Nós precisamos de um avivamento, e se tiver duas pessoas aqui que quer e deseja este avivamento, a primeira sou eu. Quem é a segunda? Por 40 segundos libera uma palavra de louvor a Deus. Diga: aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor, aviva-me, Senhor. Avivamento é o que nós precisamos, e é o que Deus quer que vivamos. Mas sabe qual é o problema de algumas pessoas? Que entraram no oceano do Espírito. Entraram, mas para você está muito bem viver na rasidade deste oceano. As águas estão batendo no seu calcanhar e para você está muito bom. Frequenta uma igreja, participa de culto, vem em busca da vitória, ouve louvores gospel, porque faz bem a sua alma, te faz chorar. Ouve uma palavra que te dá um direcionamento, mas você nem consegue colocar em prática. E talvez você vive uma das piores tragédias como cristão. Serve a Deus e não consegue sentir Deus. Vem à igreja e não sabe ainda o que é ser igreja, porque você entrou no oceano e as águas estão batendo no calcanhar. Você está no raso. Mas 2026 Deus está te convidando para entrar um pouquinho mais no oceano da sua graça. As águas vão bater nos joelhos.
E talvez você comece a conhecer um pouquinho dos mistérios de Deus, mas ainda não será o suficiente. Deus vai pedir que você entre mais um pouquinho no oceano da sua glória. As águas vão bater na cintura, e talvez você vai se achar legal, porque está conhecendo um pouquinho da palavra, está conhecendo um pouquinho dos mistérios, está se envolvendo, está começando a se arrepiar nos cultos, mas ainda não será o suficiente. Deus vai te chamar para entrar um pouquinho mais no oceano. As águas vão bater nos ombros, você vai ficar com medo, porque não vai conseguir nem nadar neste oceano de graça, de glória. Mas o convite de Deus é para que você mergulhe no seu oceano, nade até as profundezas, porque é lá nas profundezas do oceano da graça que Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração do homem não sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não quer que você venha à igreja como entretenimento. Deus não quer que você faça dessa casa como uma casa de espetáculo. Deus não quer que você faça deste lugar como um parque de diversões. Deus não quer que você faça deste lugar como um cinema onde você vem assistir um filme ou apresentações. Deus quer que você faça deste lugar um quartel-general, onde o seu general te dá ordens para você batalhar contra o mundo espiritual. Eu prego para essa igreja dizendo: é tempo de avivamento. Deus vai começar a batizar com o Espírito Santo, e não vai precisar de conferência, não vai precisar de festa, não vai precisar de um evento específico. Deus vai batizar com o Espírito Santo nos cultos comuns que você veio aqui, porque este é o propósito de Deus: encher essa igreja da sua glória, do seu poder, da sua unção. Quem quer essa graça? Quem quer essa glória? Quem quer esse poder? Quem quer essa unção? Se coloque em pé em nome de Jesus.